Oi, Luci, boa noite. Tá ouvindo bem? Quase uma chamada do grupo, né? Boa noite, Janderson. Boa noite, Luana. Vamos esperar um pouquinho. Boa noite, professora Silvia. Gente, então, a gente só está aguardando um pouquinho para que mais pessoas, né, entrem. A professora Luciana, nossa convidada de hoje, já entrou. Hoje o nosso tema é violência doméstica e Covid-19, sobreposição de pandemias. Então, essa é uma live, né, que é promovida, para quem não me conhece, eu sou Renata Meirelles, eu estou no Insta do GEPAD, porque participo do GEPAD já tem alguns anos, sou aluna da professora Luci, e hoje a gente vai ter esse diálogo, né, com a professora Luciana Santos Silva. Ela que é professora da UESB e advogada. Então, o tema hoje é violência doméstica, sobreposição de pandemias. Violência doméstica e Covid-19, sobreposição de pandemias. É uma temática que é muito importante, atual nesse momento, e que a gente precisa realmente estar não só debatendo, né, mas socializando esse conhecimento. Professora Ângela também, boa noite. Essa é uma live promovida pelo Grupo de Estudos e Pesquisas. Sim, Luciana tem que pedir para entrar. O GEPAD em Gênero, Política, Álcool e Drogas, que completa esse ano 12 anos de existência. Estamos só aguardando a professora Luciana. Pronto. Boa Boa noite, Renata. noite. Estava conversando um pouquinho com as pessoas até a chegada de novos seguidores, né? Sim, E apresentando um pouquinho do programa, que é o programa, né? O Grupo de Estudos e Pesquisa, o GEPAD, em Gênero, Política, Álcool e Drogas, que completa esse ano 12 anos de existência. Eu acho que mais do que nunca é importante a gente se fazer presente e divulgar as ciências humanas, né? Que a gente está numa situação de perigo, né? Digamos assim. E a gente precisa se fazer presente, e é por isso que a gente também tem que estar nas redes sociais. Então, seja bem-vinda, desde já eu agradeço ter aceitado o nosso convite, né? Agradeço a todos que estão presentes e que espero que continuem, porque o tema hoje é muito importante: violência doméstica e Covid-19, sobreposição de pandemias. Então, antes de iniciar, Luciana, já que as pessoas ainda estão entrando, você poderia se apresentar um pouquinho para a gente, falar um pouquinho da sua carreira, como é que está sua carreira acadêmica no momento, como é que andam as pesquisas? pronto. Antes, Renata, eu gostaria de agradecer, né, o convite do GEPAD, o convite da professora Luci, parabenizar o GEPAD pelos 12 anos de existência, sempre tratando de temas importantes em pesquisas, em debates, em seminários,
Não é a primeira vez que eu tenho o prazer de estar aqui junto com vocês do GEPAD, e para mim é sempre uma honra muito grande estar aqui presente. Eu gostaria de parabenizar também pelo tema, que é um tema atual, é um tema necessário, né? Você já trouxe aí a importância, e queria também dizer que é um prazer, Renata, estar aqui dividindo esse momento com você. Eu tenho feito algumas lives, né, a convite de grupos de pesquisa, de instituições, e todas elas eu saio assim com felicidade de estar conhecendo pessoas novas, né? E uma delas, né, você, pude ver também assim a sua militância e dizer que é um prazer te conhecer aqui, ainda que virtualmente. Espero depois ter o prazer de pessoalmente, né, a gente tá se conhecendo. Então, meu nome é Luciana Silva, eu sou professora da UESB, do curso de Direito. Eu comecei trabalhando com essa temática de uma forma mais direta no ano de 2006, que foi o ano que a Lei Maria da Penha entrou em vigor, e coincidentemente aqui na cidade de Vitória da Conquista estava sendo implementado o Centro de Referência Albertina Vasconcelos. Esse centro de referência, ele trabalha com mulheres em situação de violência. Então, para mim, nesse momento, foi um grande aprendizado, né, estar ali no nascedouro do centro de referência e, ao mesmo tempo, no nascedouro da implementação dessa lei tão importante que foi a Lei Maria da Penha. E, assim, para mim foi muito marcante, Renata, esse momento, porque como advogada do centro de referência, eu vi que tudo que eu tinha estudado na faculdade não era o suficiente para fazer intervenção nessa situação, né, que é a violência doméstica e intrafamiliar contra mulheres. Então, nesse momento é que veio também a pesquisadora. Eu comecei a pesquisar, a me aproximar, sobretudo, da categoria analítica de gênero, também dos movimentos sociais, do qual até hoje faço parte. Eu sou diretora jurídica da União de Mulheres, aqui de Vitória da Conquista, mas foi no centro de referência, foi essa experiência no centro de referência que me instigou, que me levou à pesquisa científica. Eu fiz o mestrado e o doutorado pesquisando violência contra a mulher, pesquisando a Lei Maria da Penha. Do meu mestrado, eu ganhei um prêmio, que foi o 5º prêmio Construindo a Igualdade de Gênero, que era da então existente, que hoje infelizmente não existe mais, a Secretaria de Políticas Públicas do Governo Federal, que tinha status de ministério. Com esse prêmio, uma das premiações foi a Bolsa de Doutorado, então eu pude continuar estudando a temática, e hoje eu estou na coordenação da Clínica de Direitos Humanos da UESB, e também estou coordenando o grupo de pesquisa, que é Direitos Humanos, Democracia e Discurso Contra-Hegemônico. Então, daquela experiência lá atrás, do centro de referência, acabou rendendo vários desdobramentos, dentre eles a pesquisa que eu continuo fazendo e a atuação, e eu falo também a militância, nos movimentos feministas. Oh, que bom. Muita gente entrou aí, a professora Ângela, mas assim, Luciana, eu queria destacar que assim, a sua história mostra como a gente pode ser militante e acadêmica, que uma coisa não exclui a outra. Porque muitas vezes a gente encontra um pouco de resistência em ser militante ou em ser acadêmica. Então é importante que a gente mostre, que a gente possibilite os dois saberes que são imprescindíveis. Eu tive a oportunidade de conhecer o Centro de Referência, que é referência aqui na Bahia também. Sim. E realmente eles fazem um trabalho belíssimo. Então, gratidão por esse momento, de qualquer forma. O GEPAD, em nome da professora Lucimara Bertoni, que é a coordenadora, e da professora Silvia Regina Jardim, nós, né, agradecemos. Então, Luciana, já que assim, essas devidas apresentações, o que é que você pensa assim, atualmente sobre esse tema, né? Essa violência doméstica e Covid-19, sobreposição de pandemias? Primeiro, Renata, eu vou te pedir licença mais uma vez, você citou também a professora Silvia, a professora Lucimara, que eu não consigo chamar a professora Lucimara, a querida professora Luci, né? Então são duas queridas que mais uma vez eu queria agradecer e parabenizar, né, pela existência do GEPAD, sobretudo nos 12 anos.
E aí, Renata, você traz assim um tema muito importante quando você, né, trabalha, o GEPAD trabalha com essa questão de sobreposição de pandemias. E é exatamente o que a gente está vivendo. Né? Tem um livro do professor Boaventura de Souza Santos, que aí eu já faço a indicação, é muito fácil achar na internet esse texto dele, que é a pedagogia do vírus. E aí ele vem trabalhando o que é que esse vírus, né, pode nos ensinar e, sobretudo, questionando, né, o que ficará depois dessa pandemia. E o professor Boaventura é um autor que eu gosto muito. Ele começa o texto dele, Renata, falando justamente isso, né, de sobreposições de pandemias dentro de pandemia. E aí é nessa perspectiva que nós temos a situação da violência doméstica e intrafamiliar. Quando a gente fala violência doméstica e intrafamiliar, a gente fala de mulheres, mas não só de mulheres. A gente pode incluir aí idosos, podemos incluir também as crianças, que são os públicos mais atingidos pela violência doméstica e intrafamiliar. Então, as mulheres, a gente tem aqui no Brasil índices muito altos, né, de serem vítimas desse tipo de violência. Então, que cenário que a gente tinha, que é muito bem retratado, dentre outros autores, mas eu vou destacar aqui por todos, o professor Boaventura de Souza Santos. Então, o professor Boaventura traz que antes da pandemia, nós já vínhamos vivendo outros tipos de pandemia. E aí é o que eu estava falando da violência doméstica intrafamiliar. No Brasil é uma pandemia. Nós temos números altíssimos e é um tipo de violência, como eu falei, que tem um público específico. E esse público específico, ele é construído. Alguém perguntou aqui qual livro do professor Boaventura. É um texto, na verdade, mas foi lançado também em forma de livro, que é a Pedagogia do Vírus. Vocês acham de forma muito fácil na internet. Se não achar, pode me procurar depois aqui no Instagram, que eu posso estar enviando. Tem um em PDF, o professor Boaventura liberou esse texto de forma gratuita, então tem o livro, mas também há uma autorização do professor Boaventura. Meu amigo aí, o capitão Iderim, também já citou a Pedagogia do Vírus. Então é um texto assim maravilhoso e eu acho que imprescindível para que a gente entenda esse momento que nós estamos vivendo agora. Então a gente já tinha, antes dessa pandemia, outras pandemias que são invisibilizadas. Aí eu estava falando que entre elas a violência doméstica e intrafamiliar, atingindo mulheres, atingindo sobretudo idosos e idosas e também crianças. Então a gente já tinha aqui no Brasil um índice muito alto desse tipo de violência. Inclusive, nós estamos ali entre os primeiros, e a estatística é muito triste, do ranking mundial de violência doméstica e familiar. E observe, Renata, que a gente tem um índice muito grande, mas, por outro lado, a gente também tem o quê? Uma subnotificação enorme. Então, nós estamos ali no primeiro do ranking, mas ainda há uma subnotificação muito grande que pode aumentar ainda, né, as estatísticas, se essa subnotificação ela fosse levada, nesses números, até o conhecimento dos órgãos de forma oficial. Então, o que é que a gente tem? Essa pandemia pré-existente e, por outro lado, a pandemia do coronavírus. Então, essa pandemia do coronavírus, ela tende a acentuar essa pandemia pré-existente. Daí vocês foram muito felizes quando vocês colocam sobreposição de pandemia. Então, qual é o cenário que a gente tem dessa pandemia? O distanciamento social. Com esse distanciamento social, as pessoas ficam mais dentro de casa. E aí essa violência que já existia, ou que já tinha fatores criminosos ou predisposição para existir, essa pandemia do coronavírus, ela pode acentuar esse tipo de violência ou até fazer com que ela se concretize. Então, as pessoas estão mais dentro de casa e estão mais dentro de casa com fatores também que causam estresse, que é a impossibilidade, né, de sair de casa, esse medo generalizado que a pandemia traz. Então, essa violência doméstica e intrafamiliar, e agora eu vou, né, restringir, fazer esse recorte em relação às mulheres, que é o tipo de violência em que as mulheres somos, né,
as principais vítimas, uma das características dela é que esses crimes, eles ocorrem dentro do lar. A casa é o lugar onde ocorre esse tipo de crime. E aqui no Brasil a gente tem uma pesquisa muito importante que é o mapa da violência. Então, o mapa da violência, por exemplo, mostra que a maioria dos crimes contra a vida, eles são praticados no ambiente público, na rua. Só que quando a gente vai para o feminicídio, esse tipo de crime, ele ocorre o quê? Dentro de casa. Então, as mulheres, elas são mais vitimadas nos seus lares. Então, o lar, ele passa a ser, a casa passa a ser um lugar perigoso para as mulheres. Quer ver um outro dado também interessante? É que esses crimes, eles ocorrem muito nos finais de semana. Quando o homem, né, e a gente coloca o homem, eu não estou falando que todo homem é agressor, mas o homem que pratica esse tipo de crime, ele está mais em casa. E muitas vezes a gente tem a realidade, como aqui em Vitória da Conquista, que a Delegacia da Mulher não funciona nos finais de semana. Então a gente tem uma pandemia pré-existente, que é a pandemia da violência doméstica e intrafamiliar, acentuada por essa outra pandemia, né, que é a pandemia do coronavírus. Então a casa, que é o local que acontece, diante do isolamento social, potencializa isso. E uma outra questão também, né, que aí eu já vou aqui trazer de forma objetiva para a gente concluir, que é a situação de muitas vezes essas mulheres terem dificuldades, por conta da pandemia, de acessar os organismos de apoio, Delegacia da Mulher, Centro de Referência, Albertina Vasconcelos, como eu citei aqui, por exemplo, e diversos outros organismos de apoio. É muito importante isso, Luciana, professora Luciana, porque, infelizmente, eu acredito que as DEANs, de uma forma geral, elas não funcionam nos finais de semana. Então, quando você traz essa questão do dado de que as mulheres, que nós mulheres, né, podemos sofrer mais dentro de casa, a gente fica com a sensação assim de um medo diferente, né? Porque é um medo que é particular, que é privativo das mulheres. E aí, agora, com essa, que eu acredito que é uma inovação, né? Essa questão do registro dos boletins e pedidos de medida protetiva de forma online. Como é que ainda é muito recente, a gente tem pouco mais, Sim. se eu não estiver enganada. Como é que você vê essa iniciativa? Você acha que é uma conquista de fato, que isso vai se perdurar mesmo após pandemia, visto que os números também já foram bem consideráveis nesse curto espaço de tempo? Como é que você vê? O que é que você pensa? Eu acho muito importante, Renata, essa delegacia digital, né? Que a gente poder, de forma online, registrar a ocorrência de uma violência doméstica e intrafamiliar e, como você citou, também pedir a medida protetiva. Esse pedido da medida protetiva antes da pandemia, através, né, da Defensoria Pública, do advogado, uma advogada particular, enfim, de um profissional do direito, já poderia, na maioria das comarcas aqui de Vitória, ou da Bahia, já poderia ser feito esse pedido online. Mas você precisava ter esse contato, né, com o advogado, ainda, ou a advogada, ou o defensor público, ou o Ministério Público, ainda que não fosse um contato de forma presencial. E isso agiliza muito o procedimento. Mas a delegacia digital, aqui na Bahia, ela passa a ser uma realidade, né, por conta da pandemia. E aí eu espero que seja uma realidade que continue. Porque quando a gente fala em mulher, na verdade, a gente tem que falar em mulheres no plural, porque somos diferentes, estamos em espaços geográficos diferentes, temos instruções, né, também diferentes e acesso a esses serviços de forma diferenciada. Por exemplo, nem todas as cidades da Bahia têm a DEAN, mas onde tem a DEAN, a gente já viu que finais de semana e feriado não funciona. Então, isso acaba sendo uma restrição de um serviço importante, de um serviço especializado. Mas nós estamos falando de mulheres da zona urbana. E aí, quando a gente pensa em as mulheres da zona rural, né, o acesso dessas mulheres é mais difícil. Então, daí a importância da gente ter a delegacia digital
que, como eu falei, aqui na Bahia ela surge por conta da pandemia e ela surge também como fruto de pressão, de movimentos. Então, nós temos algumas advogadas também de Salvador, não vou citar o nome para não correr o risco de esquecer nenhuma delas, mas que fazem parte do grupo Amadas, né, que foram uma das primeiras que peticionaram, que mostraram a necessidade. Então, assim, para resumir, né, vou tentar aqui ser objetiva, mas quem tiver qualquer dúvida também fica à vontade de estar perguntando. Essa delegacia ela é uma realidade importante, sobretudo nesse momento que estamos mais em casa, de isolamento social, e que muitas vezes essa mulher está em casa, isolada com o seu agressor e que ela não consegue sair, ir até uma DEAN, por exemplo, ir até um centro de referência. Então, nesse sentido, a delegacia digital, ela é sim importante, mas ela não pode ser o único meio. Daí que a gente precisa que esses serviços, eles continuem funcionando, né, de forma presencial. Por quê? Porque muitas mulheres, como eu falei que nós somos diferentes, muitas vezes nós não temos acesso à internet, nós não temos acesso a um computador, a um celular, ou nós não temos acesso de conhecimento para manejar essa tecnologia digital para noticiar esse crime. Então, em algumas situações é mais fácil se deslocar até a DEAN. Então, para fechar, essa delegacia digital ela é muito importante, eu espero que ela perdure no pós-pandemia, e eu acho que a tendência é perdurar, né, no pós-pandemia, mas ela não pode ser o único meio. É necessário, né, que os serviços presenciais continuem funcionando ainda no período da pandemia. Luciana, a professora Lucimara perguntou, em relação à medida protetiva, a mulher só pode pedir a medida protetiva em caso de violência física, ou você pode pedir essa medida em caso de outros tipos de violência? Qualquer tipo de violência é elencada na Lei Maria da Penha, e a Lei Maria da Penha ela fala da violência física, da violência sexual, da violência psicológica, da violência moral, que é ofensa à honra, injúria, calúnia ou difamação, e também da violência patrimonial. Qualquer dessas violências, Renata, é possível sim requerer a medida protetiva de urgência, que a finalidade dela é fazer cessar aquela violência e prevenir também violências mais graves. Então, qualquer dessas violências é possível sim, respondendo a professora Lucy, manejar a medida protetiva de urgência. E aí aqui o Raik, também nesse mesmo assunto, ele pergunta, né? Quais são as ações do Estado após a abertura do pedido de medida protetiva ou restritiva? Depois que a mulher faz a solicitação, o que é que acontece? Sim, aí essa solicitação, ela é dirigida ao Poder Judiciário. Uma juíza ou um juiz vai receber, no caso aqui de Vitória da Conquista, a vara de violência doméstica, e eu falo para vocês que aqui tem funcionado essa vara, tem funcionado também com rapidez, eu sei que não é a realidade da Bahia inteira, temos poucas varas especializadas, mas o direcionamento é esse. Pode ser pedido, como eu falei, pelo delegado, né, por um profissional do direito, defensoria pública, advogado ou advogada, e chega à mão do Poder Judiciário para despachar. Sendo despachada essa medida protetiva, as partes elas vão ser intimadas. O homem é apontado como agressor e a mulher também em situação de violência, ela é intimada da existência daquela medida protetiva. Então, deferida essa medida protetiva e havendo essa intimação, o descumprimento dela, inclusive, é crime. Então, é crime você descumprir medida protetiva de urgência. Então, o que é que acontece no caso do descumprimento? A própria pessoa pode notificar a delegacia, notificar a vara desse descumprimento e tem aqui na Bahia também, em algumas cidades, uma atividade da Polícia Militar que é muito importante, que é a Ronda Maria da Penha. Então, a Ronda Maria da Penha, infelizmente, não consegue atender a todas as mulheres que têm medida protetiva, porque não tem efetivo para isso. Mas, geralmente, como é que ocorre?
o judiciário analisando aquelas situações que ele entende serem mais sensíveis a um risco maior à integridade física, à integridade à saúde ou à dignidade sexual, encaminha aquela mulher também, né, para o trabalho da Ronda Maria da Penha, que é um trabalho muito importante. Uhum. O capitão Ilderim, que também é nosso amigo, ele está perguntando aqui, entre o público e o privado, como promover o controle estatal da violência de forma eficaz sobre as relações familiares dentro dos domicílios, os quais são asilos invioláveis dos cidadãos? Uma pergunta bem complexa. Sim. Eu acho que o primeiro ponto aí eu também queria destacar isso da Lei Maria da Penha, Renata, é que a gente pensa muito na Lei Maria da Penha a partir da perspectiva criminal. A gente acha que a Lei Maria da Penha é uma lei criminal, ela não é uma lei só criminal. É tanto que a gente fala que ela tem um caráter interdisciplinar. Ela envolve o direito civil, então é possível, por medida protetiva de urgência, por exemplo, determinar alimentos, né, provisórios. Então, às vezes a gente pensa só no caráter criminal. Outro ponto, vou citar um exemplo aqui do direito administrativo. Então, uma servidora pública em situação de violência, ela tem prioridade na remoção. Se ela precisa sair da cidade, ela tem o direito de ser removida, independente de vaga. Então, é uma lei que não trabalha só com aspecto criminal. Por que eu estou chamando a atenção disso? Porque o direito penal, ele acaba intervindo quando o crime já aconteceu. E a Lei Maria da Penha, ela também traz perspectivas preventivas. Exemplo de perspectivas preventivas, aí já para tentar responder essa pergunta complexa de Ilderim, são as políticas públicas. Por políticas públicas, a gente pode entender também educação. Então, por isso que a gente precisa falar na sociedade sobre gênero, que muita gente distorce o conceito, né, do que é essa categoria analítica de gênero. A gente precisa falar não só nas escolas, mas a gente precisa falar também na sociedade, através de campanhas, através de diálogos como esse, que é promovido por uma instituição pública, que é a UESB, por meio do grupo de pesquisa. Então, você chega também na casa das pessoas, não só pelo direito penal, mas deve chegar também, sobretudo, por políticas públicas. Porque o direito penal, muitas vezes, ele não vai alterar aquele padrão que sustenta toda essa violência, que é o padrão patriarcal, que é o padrão machista. E é isso que a gente precisa desconstruir. Luciana, é importante porque, e assim, a gente pensar no agressor. Porque muitas vezes, assim, quando esse agressor, ele é intimado, né? E aí você vai conhecer um pouco da história, ele já foi violento com outras mulheres. Sim. Ele pode ter um histórico de violência, né? E aí você resolve um problema de uma mulher, mas esse agressor, ele vai continuar sendo em outros espaços e com outras mulheres. A Lei Maria da Penha também prevê cursos, não é isso? Sim. São medidas educacionais para, não digo de tratamento, mas que poderia favorecer esse agressor a uma mudança de comportamento, Como é que você pensa? Você pensa que esses cursos realmente seriam efetivos? Você tem algum conhecimento de alguma experiência? O centro de referência já tem, né, esse trabalho? O que é que tem sido feito em relação ao agressor? Eu acho muito importante, Renata, e é uma defesa que eu venho fazendo, muitas vezes até incompreendida por parte, né, de alguns movimentos feministas e de mulheres, o que é que o feminismo quer? Igualdade social entre homens e mulheres. Então, a gente tem que ter esse olhar não só para aquela mulher em situação de violência, porque a gente fala muito, eu nem gosto de usar esse termo vítima de violência, porque parece que a vítima está naquele lugar que ela não vai sair. Então, eu gosto de colocar a mulher em situação de violência, porque aquilo ali é temporário, essa mulher vai sair sim, né? Sobretudo se tiver políticas públicas e apoio dessa situação de violência. Mas a gente deve olhar também para esse homem. Então, quando a gente fala de machismo, não é que a gente é contrário aos homens, né? Não é que a gente quer aniquilar
os homens, o machismo não é sinônimo de homem, né? O machismo, ele é um padrão cultural que ele inferioriza a mulher. E não, ou que, é isso, que inferioriza a mulher. E esse padrão cultural do machismo, ele é prejudicial tanto para as mulheres que são inferiorizadas, como também para os homens. Uma característica desse machismo é o quê? É a relação ou a expressão de masculinidade como sinônimo de violência. Então, o cara que é o machão é o cara que é violento, é ele que manda lá na coisa toda. Né? Então, é ele que não sabe escutar, é a voz dele que tem que prevalecer. E a gente sabe que a gente não pode relacionar isso a todos os homens. Então, esse padrão que ele coloca, né, como macho, é aquele que expressa a partir da violência, é aquele que traz dominações físicas e simbólicas, falando aí um pouquinho, né, de Bourdieu. É necessário que nessa situação de violência a gente trabalhe com a mulher. A gente fala muito em empoderamento da mulher, no sentido que esse empoderamento, que muitas vezes é um termo também mal entendido. Esse empoderamento é que a mulher tome consciência que ela está em situação de violência. Quantas mulheres que eu atendi, que elas iam me narrando a situação, e aí eu ia pontuando, eu digo, ó, segundo a lei isso aqui é crime, ó, segundo a lei isso aqui é violência. E muitas das narrativas dela, ela entendia como abuso, mas não entendia como violência. Né? Aí ele está ali extrapolando um pouquinho no relacionamento, mas não entendia como violência. Então, como eu trouxe aqui que o machismo, ele atinge de forma negativa mulheres e homens, a gente precisa, assim, empoderar a mulher, nesse sentido de que ela perceba que isso é violência, e o empoderar no sentido de, agora eu tenho forças para sair disso, eu não quero, né, continuar vivendo, mas quando eu falo não quero, eu não estou falando que é uma escolha da mulher, ela continuar nessa situação de violência, mas, por outro lado, esse homem também precisa se ressignificar e entender o que eu faço, né, o que eu pratico aqui é violência e é fruto de um padrão machista. Eu quero referendar isso, eu quero ressignificar e romper. Aí quando você pergunta, tem experiências? Quando eu fiz a minha pesquisa do doutorado, eu tive a oportunidade de conhecer alguns grupos que a gente chama grupos reflexivos. Eu acho importantíssimo, eu acho muito necessário. Hoje já muito mais aceitável do que na época de 2006, quando eu comecei a pesquisar, ainda no mestrado, e falar um pouco sobre isso. Em Salvador, a época que eu pesquisei, tinha grupos reflexivos vinculados à UFBA. Aqui em Vitória da Conquista, a professora Odilza, junto com a Vara de Violência Doméstica e outras entidades aqui, também estão trabalhando nessa vertente, e é uma vertente necessária, porque o machismo, como todo padrão cultural, ele se coloca de uma forma tão naturalizada que a gente não consegue muitas vezes perceber. Né? O machismo também atinge nós, mulheres, que somos vítimas dele. E às vezes as pessoas me perguntam, olha, mas é a mãe que cria o filho, olha como cria a mulher que é culpada. Né? A gente não está ali para procurar culpados, mas olha como o machismo é tão cruel que ele coloca as vítimas para serem um braço dele. Isso tudo é preciso reflexão, é preciso crítica, é preciso conhecer. Né? E aí eu falando aqui até de mim, no meu lugar, né, de fala, quantas vezes depois que a gente vai vendo a literatura, que a gente vai lendo, a gente precisa ressignificar os nossos comportamentos, os nossos pensamentos, porque a gente foi criado nessa cultura. É uma roupa que a gente precisa tirar. E para mim foi muito difícil ler um livro que a leitura é muito boa, que é A Dominação Simbólica de Bourdieu. Por que foi difícil? Porque quando eu li, eu falava, poxa, isso aqui é expressão de machismo. E aí eu fechava, ia refletir para depois voltar para aquela leitura. Então, esses grupos, que a gente chama grupos reflexivos para os homens, é muito importante. Né? E aí, em homenagem ao meu colega aqui, amigo, que está na live, o professor Luciano Tourinho, que vem estudando masculinidade tóxica, é um outro exemplo também que eu gostaria, né, de citar e deixa aqui, que é um campo de estudo importantíssimo e que vem trazendo essa possibilidade de ressignificação e de mudança. É interessante porque assim, a masculinidade tóxica e alguns homens eles resistem um pouco, né? Porque eles não se veem nesse lugar de tóxico, né? Eles não Sim.
refletir sobre isso. Então, alguns homens, eles criam uma certa resistência a você se envolver, e é importante porque homens falando para homens. Então, voltando à questão da Ronda Maria da Penha, né, tem um papo para homens, né, que é muito interessante que aqui em Itabuna tem. E que, assim, tem Sim. muito resultado, porque quando eles escutam de um outro homem, eles têm uma visão Uhum. totalmente, eles se permitem ouvir. E aí, quando você fala principalmente, né, sobre esses grupos reflexivos, eu acredito que a gente precisa trabalhar os adolescentes, porque ainda na Sim. adolescência a gente tem é, sinais, né, situações Uhum. entre as relações afetivas, com a professora, em situações em que os agressores, os adolescentes, eles precisam se ver nesse lugar de agressor. E aí, uma dúvida que normalmente as pessoas ficam em dificuldade. Qual é a diferença entre violência doméstica e a violência contra as mulheres, de forma geral? Porque Sim. o que é doméstico, por exemplo, né? O aluno e a professora, não seria um caso de violência doméstica, Uhum. não é isso? Então, como é que a gente pode Sim. fazer essa diferença? Pronto. Aí, antes de responder essa pergunta, quando você falou, né, desse grupo reflexivo aí de Itabuna, fiquei muito feliz, porque eu sou de Itabuna. E me lembrou, Renata, uma questão uma entrevista que eu estava fazendo, né, no doutorado, e a juíza da vara de violência, a então juíza da vara de violência doméstica de Salvador, ela me falando isso, ela disse, Luciana, muitos homens aqui têm resistência de comparecer a esses grupos reflexivos. Aí ela disse que estava tratando com a situação de um homem que praticou violência doméstica contra a esposa, e era um homem que era professor, com muitos títulos, né, muito conhecido, muitas obras publicadas. Aí que ele chegou e falou assim, olha, eu não vou para esse grupo reflexivo, eu vou aprender o que lá? Né? Como assim, o lugar de fala dele é o lugar do professor, é o lugar de ensinar. Aí ela falou assim, olha, o senhor que escolhe, eu estou fazendo a recomendação, se o senhor quiser ir, aí ele falou, vou por ir, mas eu não tenho nada do que aprender nesse grupinho aí. Aí ela disse que ele foi. Aí dizendo que quando acabou, ele procurou, disse que pediu desculpas e hoje é um dos grandes entusiastas e capacitadores desse grupo reflexivo. Então, às vezes, tem aquela resistência, né? E depois, quando começa a estudar, começa a se apropriar daquilo, vê o benefício e começa a enxergar essa masculinidade tóxica que ela realmente, né, Renata, existe. E aí, seguindo, quando você pergunta qual a diferença de violência doméstica e violência contra a mulher. A violência contra a mulher é qualquer crime, né, que atinja a mulher. E aí eu vou citar, já vou partir para outros conceitos. Quando a gente fala violência de gênero, né, a violência contra a mulher, ela é um universo maior. Dentro dessa violência contra a mulher, que é qualquer violência que atinge a mulher, você tem um recorte que afunila essa violência, que é a violência de gênero. Então, a violência de gênero contra as mulheres, e a Lei Maria da Penha ela traz essa definição legal, o feminicídio, a lei do feminicídio também trouxe essa definição legal, e fala que é aquela violência que atinge a mulher por ser mulher. Então, se uma mulher está passando na rua e ela é vítima de uma bala perdida e morre, ali não é feminicídio. Porque não atingiu ela por ser mulher, ou seja, não é uma violência de gênero contra as mulheres, mas é uma violência contra a mulher. E a Lei Maria da Penha, além disso, né, de falar dessa situação, ela traz duas definições, que ela fala a violência doméstica e a violência intrafamiliar. Aí eu vou incluir esse conceito também. Então, a violência doméstica é aquela que ocorre no ambiente doméstico. Aí, como eu falei no início aqui da minha fala, essa violência que ocorre no lar, ela pode ser contra idosos, né, e idosas, pode ser contra criança e pode ser uma violência contra a mulher nessa perspectiva de gênero, né, de inferiorização do feminino. Na verdade, a Lei Maria da Penha ela pressupõe que toda violência doméstica contra a mulher ela também é uma violência de gênero. E nessa violência doméstica não é necessário que haja relações familiares.
Então, se eu sou uma estudante e já acompanhei alguns casos assim, né? Vivo numa república mista que tem homens e mulheres, e um desses homens pratica um ato de violência contra mim, estudante que vive nessa república, é uma violência doméstica, porque eles dividem aquele espaço. Uma secretária doméstica, uma empregada doméstica, que ela dorme ou não dorme em casa, mas ela partilha ali daquele laço. Se ela sofre violência, também é uma violência doméstica, embora não tenha laços familiares. E aí, além dessa violência, que a Lei Maria da Penha, ela fala que ela é aplicada à violência doméstica e intrafamiliar contra as mulheres. Então, a violência intrafamiliar é aquela que ocorre entre membros da família, mesmo que não haja a coabitação, ou seja, mesmo que não haja aquela relação doméstica. Um tio que mora numa casa diferente e pratica um ato contra a sobrinha, não é uma violência doméstica, mas é uma violência intrafamiliar. E uma definição importante aí que a Lei Maria da Penha traz é que ela fala que relação de namoro, de união estável, de casamento, é relação intrafamiliar, ainda que a violência decorra após o rompimento da relação afetiva, mas se for em decorrência dela, aplica-se ainda a Lei Maria da Penha. Não sei se deu para falar tudo e para ser entendida. Nos ajudou muito, porque inclui essa questão intrafamiliar, que normalmente a gente utiliza muito pouco esse termo, né? Eu acredito que fica mais restrito aos operadores do direito. Mas Sim. aí é uma outra questão, que são as mulheres trans, os relacionamentos que não são heteronormativos. Você pode... Uma mulher que sofre violência de gênero, que vai ser incluída na Lei Maria da Penha, mas em que é uma agressora. Sim. Não é isso? Sim. Então, esses casos também é mulher em que tem essa convivência com a outra mulher, ela também é amparada. Porque às vezes as pessoas podem entender que é só apenas o homem que é agressor. E você tem de mulheres agressoras, ou de mãe com filha. Correto? É, correto. Aí, o que a Lei Maria da Penha fala? Ela fala, essa lei se aplica à violência doméstica e intrafamiliar contra a mulher, que a gente já sabe o que é doméstica e intrafamiliar. E aí ela fala contra a mulher. Aí depois de contra a mulher, o que a lei traz? Contra a mulher independente de orientação sexual. A lei, ao mesmo tempo que ela foi feliz, ela deixou uma brecha para uma interpretação, Renata, muito restritiva. Eu vim trabalhando isso também lá na minha dissertação, no mestrado. Né? Não era meu objetivo principal, mas eu falei, eu tenho que falar um pouquinho disso aqui. Porque ao mesmo tempo que ela dá essa abertura, né, para amparar a mulher independente da orientação sexual, ou seja, um casal homoafetivo formado por duas mulheres, se houver violência ali, a Lei Maria da Penha pode atuar. Só que quando a Lei Maria da Penha fala mulher, o campo do direito, que é um campo muito conservador, e a minha pesquisa vem trabalhando, né, o mestrado com isso, é um campo muito conservador, ele entende que a mulher, entendia, né, naquela época, 2006, um pouquinho mais à frente, isso vai mudar muito recentemente, que mulher é quem tem vagina, quem tem a genitália feminina. Então, vem a questão que eu vi aí que alguém perguntou, não li todo, mas que você falou, em relação à mulher trans. Enquanto toda a construção das ciências sociais trabalha com a identidade de gênero, o direito tentou, a partir da Lei Maria da Penha, biologizar. Eu sou homem ou eu sou mulher a partir da minha genitália e não a partir da minha identidade. E aí, Renata, logo até depois da Lei Maria da Penha, se a gente ia para a internet, colocava assim, Lei Maria da Penha, mulher trans. Aí aparecia um monte de chamada falando, aplica-se a Lei Maria da Penha, mulher trans. Aplica-se a Lei Maria da Penha, mulher trans. Só que o que é que acontecia? E aí eu fiz uma pesquisa a respeito disso e fui apresentar no Congresso Internacional, um congresso de sociologia, ALAS, que esse congresso aconteceu no Peru. E aí, qual era a minha pesquisa? Por que eu estou falando e por que eu falei o local, né? Vou explicar agora.
o judiciário vinha entendendo que só aplicava medida protetiva de urgência porque ele tem natureza do direito civil. Olha que eu falei que a lei é uma lei interdisciplinar, né? Só que tudo que era do direito penal, o que é que o judiciário majoritariamente, porque tinha divergência, mas majoritariamente falava não aplica, porque mulher é só se tiver vagina. Se a mulher trans for operada, a gente entende que a mulher aplica tudo da Lei Maria da Penha, mas se não for operada, não aplica a Lei Maria da Penha. E aí, quando eu fiz essa pesquisa, quando eu apresentei nesse congresso, e tinha gente da América Latina toda, ficou todo mundo abismado. É assim no Brasil? Eu digo, é assim, é. E aí eu fui lendo alguns julgados, explicando, e eu vi o susto das pessoas quando eu falava que o campo do direito biologizava, né, o ser mulher e não trabalhava pela questão da identidade. A mesma discussão veio em relação ao feminicídio. E aí a mulher trans, né, pode ser amparada pela lei do feminicídio? Aí vem outra questão, aí divide a mulher trans operada ou a mulher trans não operada. E o que rompe essa biologização que até então, e essa foi a pesquisa que eu fiz, veio se mostrando como o entendimento majoritário do campo jurídico, isso é rompido pelo STF. Como e quando isso é rompido pelo STF? Quando o STF vai tratar da questão da mudança de sexo ou mudança de gênero, vou falar os dois, porque um entende que é mudança de sexo ou de gênero, no documento. Então, o que é que o STF entendeu? E era uma via cruz, era muito sofrimento para as pessoas trans fazer essa modificação do documento, né? Então, o STF entendeu que não é necessário, que antes vinha exigindo isso, né? Que não é necessário a cirurgia, que basta que e não é necessário judicializar. Basta que a pessoa chegue no cartório e declare a identidade de gênero dela, pode ser modificado. Não é necessário passar por psicólogo, que antes era necessário relatório psicológico para a pessoa fazer a cirurgia, e depois da cirurgia, quando tivesse uma vagina, o direito dizia, agora você é uma mulher trans. Então, o STF fala, não precisa nada disso. É a pessoa que declara a sua identidade. E aí tem uma pesquisa muito interessante que foi defendida na UESC, no TCC do curso de Direito, da aluna Júlia Santos Silva, orientada pelo professor Wagner, que vem trabalhando com essa questão, né, da identidade e desse reconhecimento. Então, quando o STF, né, que é a nossa instância maior, fala, né, a gente não vai olhar a genitália, mas vai olhar o que a pessoa declara, isso para o direito é uma revolução pelo que vinha a jurisprudência, porque ele está falando, a questão não é biológica, a questão é de identidade. Então, a partir desse entendimento do STF, a leitura e a interpretação, que era feita, do meu ponto de vista, muito conservador, porque vinha biologizando, da Lei Maria da Penha e do feminicídio, passa a ter um novo rumo. Então, a interpretação que vem agora é, a gente não quer saber da tua genitália, a gente quer saber da tua identidade. Quando permite essa modificação mais fácil do documento, permite também um amparo maior dessas duas leis, Lei Maria da Penha e feminicídio. Foi um divisor de águas, né? Então, a gente entende que... a professora Lucimara perguntou aqui, as pessoas julgam as mulheres que continuam no relacionamento. O que você pensa sobre isso, a partir da sua experiência profissional? As mulheres que permanecem nessa relação, elas são julgadas, né? Com experiência, o que é que você pensa sobre isso? O Renata e a professora Lucy, elas são julgadas, e o que é muito grave, muitas vezes por instâncias oficiais, quando essas mulheres elas vão procurar apoio para romper a violência. E aí tem um trabalho da professora Vânia Izumino, que é a professora do Núcleo de Violência da USP, que ela mostra que muitas mulheres procuram centro de referência, procuram DEAN, mas elas não querem a intervenção do direito penal. Na verdade, ela quer um apoio para ressignificar aquela relação e afastar a violência. Por isso que eu tenho uma crítica muito grande a esse chamado muito forte do direito penal para resolver, porque sozinho ele não resolve. Então, quando a professora Lucy traz essa questão, né, dessa culpabilização dessas mulheres, é o que no direito penal a gente chama de revitimização.
ou violência institucional. E eu já escutei muitas narrativas, né, das mulheres procurarem esses órgãos oficiais, aí a mulher vai, procura a primeira vez o serviço, e fala, olha, eu sofri a violência, vim aqui procurar apoio, vim registrar ocorrência, enfim. Né, vim procurar a Defensoria Pública, Ministério Público. Aí dá 20 dias, 2 meses depois, a mulher volta, olha, eu sofri outro tipo de violência. A pessoa fala, poxa, então você deve estar gostando, ainda estar com ele. E o que eu estou falando aqui são relatos de mulheres que eu ouvi isso. Então, lugares que deveriam acolher, culpabilizam a mulher pela violência. E aí que a gente precisa estudar para entender, né, a situação daquela mulher. Porque muitas vezes tem dependência emocional, tem dependência financeira e tem também o receio social de romper com aquele casamento. Às vezes são famílias conservadoras que os pais, até a mulher não trabalha, não consegue se manter sozinha e falam, não, você casou, não volte aqui para casa não, você vai ficar com seu marido. Isso que eu estou falando não são coisas que eu inventei, foram falas, né, que eu ouvi. Então é mais aí um sintoma desse machismo, porque quando você culpabiliza a mulher, você silencia. Muitas vezes ela nunca mais vai voltar naquele serviço, mesmo sofrendo violência. Então a gente não pode jamais, de forma nenhuma, culpabilizar, nem muitas vezes dizer a mulher está gostando desse tipo de relacionamento, por que que ela não sai? Porque às vezes ela não tem forças financeiras, forças psicológicas para sair. E muitas vezes há um julgamento social também muito forte, né, de colocar a mulher como culpada da violência. Não é só falar assim, porque ela está naquele relacionamento porque ela não gosta, mas falar assim, apanhava e também a roupa que andava na rua. Né? E a gente escuta, e essas questões, como eu estou falando aqui, não são questões, né, da minha criatividade mental, mas questões da minha oitiva, que eu preferia não escutar, porque eu não queria que isso existisse, mas da oitiva, né, que eu tive, do que eu escutei enquanto profissional. E que em algumas situações as mulheres querem que o agressor deixe de ser agressor, né? Porque tem uma parte Sim. dessa convivência que também é uma parte satisfatória, não é só, digamos assim, não é só ruim, né? Tem relacionamentos que têm agressão e que, pelo relato, ela também fala, olha, mas ele também é bom nisso, ele é bom naquilo. Então, assim, o que algumas mulheres querem é que ele deixe de agredi-las, né? E aí a Exatamente. professora Silvia falou, é, empoderar a mulher e valorizar novas formas de masculinidades pautadas pelo respeito e diálogo. Eu acho que ela sintetiza muito bem, né? Sim, é. E a Se gente, fosse para fechar com a frase, né, Renata, acho que seria essa. sim, a gente tem aqui a participação de Uderim novamente, de Neres, mas a gente tem uma questão que é o tempo no Instagram, que nos limita realmente É. a 1 hora. Então, Senão a gente não consegue salvar, né, Renata? Então, eu gostaria que a senhora fizesse as últimas considerações. De qualquer forma, eu, em nome da professora Lucimara e da professora Silvia, nós agradecemos, e em nome de todo o grupo, que eu tenho certeza que vai suscitar outras discussões. Quando a gente começa uma discussão numa live, a gente leva outras questões que poderiam ter sido debatidas, mas que o tempo nos limita. Então, de qualquer forma, muito obrigada, viu? Estamos à disposição para uma futura, quem sabe, né? A gente pode fazer outras discussões, Sim. mas então agora deixe para suas últimas considerações. Primeiro eu queria agradecer, Renata, agradecer, né, a sua participação, né, com pontos tão importantes aí, instigando o debate. Foi um prazer te conhecer, ainda que virtual. Agradecer profundamente todos os pesquisadores e pesquisadoras, estudiosos do GEPAD, em nome da professora Lucy, em nome da professora Silvia, parabenizar pelo trabalho e dizer que foi um prazer, né, estar aqui, agradecer também todos e todas que acompanharam essa live e dizer que é um tema que a gente precisa debater, que a gente precisa conhecer, que a gente precisa estudar, né, para mudar essa realidade aí machista e que a gente não tenha sobreposição mais de pandemia nenhuma, nem de uma nem de outra. É o que desejamos, né? E a gente Sim. possa, enquanto homens e mulheres, e as diversas formas, né, de ser, que a gente possa existir sem medo e sem violências, né? Exatamente. Nem físicas, nem simbólicas, que a gente tem convivendo aí com muita, né,
violência simbólica, às vezes de autoridades, a exemplo do presidente da República, que chegou a declarar, né, que a filha dele foi uma fraquejada, e nós não somos fraquejadas, né, Formal. somos, exatamente. Então, gente, nós encerramos esse momento. Gratidão, professora Luciana, mais uma vez. E a gente espera em breve, né, poder fazer esse contato de forma presencial. Então, Com certeza. Boa noite, obrigada.